Oi, gente, tudo bem por aí? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você estiver me ouvindo, que o Senhor abra o seu coração e que você continue tão feliz e sorridente quanto ontem, vendo tudo que Davi aprontou ontem. Foi um capítulo muito divertido, eu adoro ler. Eu adoro imaginar Davi fazendo essas loucuradas que ele fez lá, se fazendo de louco. E a gente tem que aprender muito com ele, né? A gente tem que, muitas vezes, se fazer de loucos. Hoje são pequenininho, 23 versículos. E é muito, muito, muito legal. Muito, muito, muito legal esse capítulo 22 do livro de 1 a Samuel. Tô olhando a música aqui, gente, tá muito alto. Depois que eu comprei esse microfone, eu não tenho acesso ao som que vocês estão ouvindo, por isso que eu tenho que ficar adivinhando se tá alto ou não. Mas vamos lá. Hoje vai ser bem legal. É um capítulo que tem muita constância, assim, sabe? Consistência, né? Ele tem uma comida muito saborosa. A gente vai aprender muita coisa. Ele tem muita aplicação. Vou abaixar, gente. Peraí, deixa eu dar uma olhadinha no outro. Vou abaixar, tô invocada. Tô invocada, acho que fica melhor. Porque quando eu ouço vídeos que o som tá mais alto, me incomoda demais. Deve ser porque, pra quem não sabe, eu só ouço com o ouvido. E aí eu fico muito incomodada, né? Deve ser isso. Vamos lá. Abre o seu coração e vamos... que você ouça a minha voz aí. Opa, desculpa, eu sei que faz um barulhão quando eu esbarro aqui no microfone. Que o Senhor fale no seu coração e que você aprenda coisas novas para poder passar para os outros, para poder ensinar. Essa é a nossa função, né? A gente aprende e ensina, para que mais pessoas possam ter oportunidade de conhecer as coisas de Deus. O mundo está cheio de coisas fúteis, bobeiras, pessoas ganhando dinheiro com idiotice, com bobeirada, e a palavra de Deus se perdendo, né? Que a gente possa, mesmo que formiguinhas no meio da multidão, falar das coisas de Deus para essas pessoas, porque no fundo, o que importa é isso, né? Nós vamos partir daqui e vamos nos encontrar com o Criador de tudo isso. A gente vai ter que prestar conta. Vamos lá. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para uma caverna perto da cidade de Adulã. Quando seus irmãos e o resto da família souberam que ele estava lá, foram ficar com ele. Olha que lindo. Seus irmãos e o resto da família. Ele era muito amado, né? Então a esposa, a galera foi toda para lá. Na cidade de Adulã. E todos os homens que estavam em dificuldades e com dívidas ou insatisfeitos também foram. Olha que legal isso. E Davi se tornou o chefe deles. Havia com ele mais ou menos 400 homens. Olha que legal. O cabelo tá pinicando aqui, gente. Espera só um pouquinho. Olha que legal isso. Davi era um rei. Ele já tinha sido ungido. Saul arrumou uma inveja danada dele lá, sem fundamento, sem nada. Estava perseguindo ele fugiu. Ele era um rei fujão. E agora ele se escondeu nessa caverna, perto da cidade lá de Adulã. A família dele foi para lá, né, ficar com ele. E junto com a família foram os endividados. Foram os endividados. Aqueles que estavam com dificuldades, aqueles que estavam com dívidas, aqueles que estavam insatisfeitos, todas as pessoas estranhas, todas as pessoas que estavam à margem da sociedade foram para lá, todos os improváveis, e Davi se tornou chefe deles. Olha como que Deus começou o reinado de Davi, com os improváveis, com as pessoas que ninguém dava valor, com as pessoas endividadas. Quantas pessoas a gente conhece que estão endividadas? Não é uma dívida na loja C&A, são endividadas de verdade, pessoas que não conseguem nem dormir porque não sabem como vão pagar as dívidas. Essas pessoas aqui, insatisfeitas, tristes,
desanimadas da vida. Todas as pessoas que eram improváveis foram ficar com Davi, e ele aceitou, ele recebeu essas pessoas e se tornou chefe delas. Olha que coisa mais linda. Isso aqui é uma coisa linda pra gente, porque nós somos assim também. Nós somos pessoas improváveis. Quem somos nós na fila do pão aí, com tanta gente importante, tanta gente famosa, tanta gente endinheirada, tanta gente isso, aquilo e aquilo outro, que também isso pouco importa, mas nós somos as pessoas que iríamos atrás de Davi. Isso é tão bom, é tão acolhedor saber que Deus está deixando registrado aqui que Ele ama, que Ele pega essas pessoas que estão com dificuldade, com dívida, com problemas, insatisfeitas da vida, com vazio existencial, e Ele transforma essas pessoas num grande exército, e Ele faz dessas pessoas um povo com um rei justo, com um rei forte, com um rei ungido dele. Ele transforma essa história de pessoas insatisfeitas. O primeiro, olha, dá pra gente ficar aqui, eu nem vou adiantar muito porque cada versículo é meia hora de toque de classe. Se a gente fosse esmiuçar tudo que Deus pode falar com a gente, contextualizando para o nosso tempo agora, né? Se você se acha um improvável, uma pessoa que não vale nada, que não presta para nada, não sabe mexer no computador, não sabe fazer uma comida gostosa, não sabe dirigir um carro, não sabe nada, não sabe ser Uber, ou sei lá, seja o que for. Se você acha que você não sabe nada, você sabe ser do exército de Davi, sabe ser forte, corajoso, sabe começar um grande reinado. Você é do exército dos improváveis e Deus ama os improváveis. Ai, vamos continuar que eu já estou começando a me emocionar com isso. Vamos lá. Respira fundo e vamos embora. Davi se tornou chefe dos improváveis. Havia com eles mais ou menos 400 improváveis, 400 endividados, 400 pessoas insatisfeitas, 400 pessoas ansiosas, depressivas, desanimadas da vida, chateadas, sem motivo para viver. 400. Aí, Davi saiu dali e foi para Mispa, em Moabe, e disse ao rei daquele país: por favor, deixe que meu pai, a minha mãe, venha para cá e fiquem com você até que eu saiba o que Deus vai fazer por mim. Davi deixou os pais com o rei de Moabe, e eles ficaram ali enquanto Davi esteve escondido na fortaleza. Que coisa linda! Davi tinha tantos irmãos, Davi tinha tanta gente. Por que esses irmãos que eram tão bonitão, né? A Bíblia relata que eles eram todos lindos, né? Guerreiros, fortes. Por que Davi, que era o mais improvável, que era o pastorzinho de ovelha, que foi esquecido pelo próprio pai, nesse momento dessa guerra, que Saul estava atrás dele para matar ele, Davi não se esqueceu dos pais? É por isso que a Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus, gente. Davi é cheio de pecado, a gente sabe as histórias dele, né? As loucuradas que ele fez para frente, igual a gente faz também, um monte de pecado. Mas olha esse versículo aqui, ele foi lá no rei e falou: por favor, fica com meu pai e com a minha mãe, cuida deles, até eu descobrir o que Deus vai fazer comigo, porque Deus me ungiu rei e eu tô sendo fugitivo, tô com um monte de improvável atrás de mim, um monte de gente cheia de dívida. O povo tá devendo até o arroz que come. Eu só tenho isso. Cuida dos meus pais. Ele honra o pai e a mãe dele, mesmo eles tendo esquecido dele naquele tempo lá atrás. Mais uma coisa linda que Davi fez, mais uma coisa linda que a gente tem que fazer. A gente tem que honrar os pais, por mais que eles esqueçam da gente, por mais que eles sejam pessoas que não merecem o nosso amor, ao nosso ver, porque só de ter nos gerado, só de ter se disposto a nos gerar, nós já temos que honrá-los, né? Mas enfim, vamos lá. Como eu falei, ela é pequena, mas é uma comida muito sólida esse capítulo aqui, tem muita coisa aqui dentro. Que você leia, medite, busque, fale, peça a Deus para falar com você, né? Depois, através disso, Deus vai falar. Tenho certeza que Deus já está falando com você aí.
Por favor, deixe que meu pai fique aqui com vocês, tal. Versículo 4. Davi deixou seus pais em Moabe e eles ficaram ali enquanto Davi esteve escondido na fortaleza. Ele não queria dar trabalho para os pais, né? Deixar os pais para lá e para cá, correndo, sofrendo com um monte de improváveis, um monte de gente endividada, né? Correndo para lá e para cá, correndo o risco de Saul aparecer e matar todo mundo. Ele protegeu os pais. Que coisa mais linda. Ai, meu Deus, que coisa mais linda. O profeta Gade foi para o lugar onde Davi estava e disse: não fique aqui, vá logo para a terra de Judá. Então Davi saiu e foi para a floresta de Herete. Saul estava em Gibeá, no morro, sentado debaixo de uma árvore, com a lança na mão. Olha aí, Saul estava sentado num morro embaixo de uma árvore, pensando na vida dele lá, né? Todos os seus oficiais estavam ao seu redor e lhe contaram que Davi e os seus homens estavam em certo lugar. Então Saul disse aos seus oficiais: ouçam, homens da tribo de Benjamim, vocês pensam que Davi lhes dará campos, plantações de uvas e fará capitães e tenentes do seu exército? É por isso que vocês estão fazendo planos contra mim? Do nada, olha Saul. Gente, Saul é louco. Saul é louco, cara. Saul é psicopata. Homem sem Deus é doente. Pessoa sem Deus é louca. Pessoa sem Deus é louca, gente. O Espírito de Deus se retirou de Saul. As pessoas estão do lado dele ali. O exército está ali com ele. Podia ter saído todo mundo, que aposto que eles são endividados também. Aposto que eles têm dívida, mas eles estão ali junto com Saul. Aí do nada ele tá com inveja, ele fala: vocês acham que ele vai fazer vocês ficarem importantes lá no exército deles? Por isso que vocês estão fazendo planos contra mim? Nenhum de vocês me contou o que meu próprio filho fez. Que meu próprio filho fez um acordo com Davi. Ninguém se preocupa comigo, vitimista. Ele é fazendo vitimismo aqui, ó. Ninguém me diz que Davi, um dos meus próprios homens, está agora mesmo procurando uma oportunidade para me matar, e que foi o meu próprio filho que o pôs contra mim. Tá vendo que ele inventa coisa na cabeça dele? Ele é meio esquizofrênico. Ele com certeza Saul tem um problema mental. Claro que aqui nesse caso, né, de Saul, ele não tinha nada de Deus, né? O Espírito de Deus tinha se retirado dele, né? Então ele ficou assim, com o corpo aberto para os demônios, né? Ele está falando que o próprio filho fez tudo isso contra ele e tal. Ele é a vítima da história. Quantas pessoas a gente conhece que é assim, né? Eu sou o coitadinho, fala mal de todo mundo, perturba todo mundo, incomoda todo mundo. Ninguém quer ir nas reuniões familiares por causa da pessoa que está lá sempre incomodando todo mundo, sempre falando mal de todo mundo. Mas ele é o coitadinho. Ele é ele ou ela, né? É o coitadinho de tudo. Todo mundo é contra ele, mas no fundo, fala Deus. Vamos lá. Doeg, do país de Edom, estava ali com os oficiais de Saul e disse: eu vi quando Davi foi falar com Aimeleque, o filho de Aitube, em Nob. Aimeleque perguntou a Deus, o Senhor, o que Davi devia fazer, e também deu a Davi comida e a espada de Golias, o filisteu. Então o rei Saul mandou chamar Aimeleque e todos os seus parentes, que também eram sacerdotes de Nob. Eles foram para o lugar onde ele estava. E Saul disse a Aimeleque: escuta, Aimeleque. As suas ordens, Senhor, respondeu ele. Aí Saul lhe perguntou: por que é que você e Davi se juntaram para fazer planos contra mim? Por que você lhe deu comida e uma espada e perguntou a Deus o que ele deveria fazer? Agora Davi se virou contra mim e está esperando a hora para me atacar. Gente, olha só. Vamos dar uma paradinha aqui pra gente falar desse cara, desse fofoqueiro miserento dos infernos aqui. Deixa eu me lembrar o nome dele. Doeg. Quando eu era lá de Vitória, no Espírito Santo, aqui no Brasil, onde eu moro,
O pastor Simonton, lá da Igreja Missão de Vila Velha, ele escreveu um livro sobre esse cara. Eu estava procurando ele ali agorinha, que eu sabia que ia falar sobre ele, mas eu não achei o livro. Eu tenho esse livro, é um livretinho. Ele colocou Doengue, o Fofoqueiro, é o nome do livro. Queria muito dar uma relembrada sobre isso. Ele é um fofoqueiro, que ele estava lá no meio do povo, quando Davi chegou lá, Abimeleque. Não sei se vocês se lembram, mas ele não falou com Abimeleque toda a história. Inclusive, eu acho que ele mentiu para Abimeleque, né, para não misturar Abimeleque nessa história toda. Abimeleque vai falar aqui com Saul. Mas olha o que um fofoqueiro pode fazer, né? Quer ver? Vamos terminar de ler que você vai ver o que vai acontecer por causa de uma fofoca. Aí Abimeleque respondeu: Davi é o oficial mais fiel que o Senhor tem. Ele é o seu próprio genro, capitão da sua guarda pessoal, é muito respeitado por todas as autoridades do país. Será que essa foi a primeira vez que eu perguntei a Deus o que Davi devia fazer? Claro que não. O Senhor não deve acusar a mim nem a ninguém da minha família de estarmos fazendo planos contra o Senhor. Eu não sei nada a respeito disso. Então o rei disse: Abimeleque, você e seus parentes vão morrer. Olha bem, olha o que um fofoqueiro fez, gente. Abimeleque estava acostumado a tirar a sorte lá, a ler, né, ver o que Deus queria com as pessoas e com Davi também, porque ele era uma pessoa muito importante lá no reino, né? E Saul, com essa esquizofrenia dele toda aqui, com esse problema mental dele, arrumou uma confusão. Doengue falou que viu, falou só o que viu, sem contexto, sem nada. Davi mentiu para Abimeleque, falou que estava num serviço secreto. Não sei, que quem está acompanhando aqui religiosamente lembra. Ele falou que eu tô a serviço de Saul para um serviço secreto e tal. Vê aí o que Deus quer. Ele não falou com o Abimeleque que Saul estava atrás dele, que Saul ia matar, que Saul era ruim e bababá. Poderia ter dito, mas não falou. Ele não falou mal do rei. Ele honrou o rei, né? Ele colocou a bronca em cima dele da mentira. E aí Abimeleque falou tudo isso e daí Saul falou: não quero saber. Você leu para ele, agora você e toda a sua família vão morrer. Se o fofoqueiro não tivesse falado, nada disso teria acontecido. Não seja você a fofoqueira que destrói a vida, a família e mais um monte de coisa que a gente vai ler aqui ainda por causa de uma fofoca. A fofoca é uma coisa muito triste, gente. Não faz isso não. Vamos pedir a Deus para libertar a gente disso. Por mais que seja uma fofoca santa, igual eu já ouvi falar, isso é muito feio, isso é muito ruim. O diabo adora. Tudo que o diabo gosta a gente tem que evitar, gente. A gente não pode fazer as coisas que o diabo gosta, não. Porque tudo que o diabo gosta, Deus não gosta. Nós escolhemos o nosso time. Lembra de Josué que nós lemos? Vocês escolham os deuses que vocês quiserem. Nós, porém, escolhemos o Deus Criador dos céus e da terra. Nós escolhemos o Senhor. Nós escolhemos Deus que fez os céus e a terra. Vocês escolhem quem quiserem. Se você escolhe ser fofoqueiro, você está escolhendo o outro Deus. Ai, vocês vão morrer. Em seguida disse os guardas que estavam ali perto: matem os sacerdotes de Deus, o Senhor. Sacerdotes eram as pessoas mais sagradas. Eles eram os únicos que podiam fazer os sacrifícios para Deus. Eles eram os únicos que podiam entrar no Santo dos Santos. Lá no véu, quando Jesus morreu, se rasgou o véu de alto a baixo. Só os sacerdotes podiam entrar ali. Eram pessoas consagradas, eram pessoas especiais, eram da família de Arão, né? Do irmão lá de Moisés, eram selecionadas, eram pessoas muito importantes para Deus. Saul, com todo o seu demônio encarnado, com toda a sua maldade, com toda a sua humanidade sem Deus, mandou matar todo mundo, todos os sacerdotes. Olha o que ele fez. E em seguida, matem todos os sacerdotes de Deus, o Senhor. Eles se juntaram com Davi e não me disseram que ele havia fugido. Embora soubessem disso o tempo todo, eles não sabiam. A fofoca daquele cara do Doengue foi mentira. Ele mentiu. Mentiu porque quis? Não sei, talvez sim, talvez não.
Talvez ele sabia que Davi estava mentindo. Ele sabia que Davi falou mentira para ele. Poderia ter falado, Davi mentiu para Abimeleque, falou isso, mas ele não. Ele mentiu e ainda fermentou ainda. Fofocou e fermentou. Sabe qual a diferença? A fofoca você fala, ele leu pro Davi lá. E o fermento, ele leu pro Davi porque ele sabia. Então, começa a colocar fermento para inflar, para inchar. Ai, é triste. Eles sabiam de tudo e não me avisaram. Então matem todos eles. São todos traidores. Mas os guardas se recusaram a levantar a mão para matar os sacerdotes do Senhor. Então Saul disse a Doeg, o fofoqueiro, mate-os você. O fofoqueiro se lascou também. Agora ele vai ter que matar os homens honestos, as pessoas justas, as pessoas que não têm nada com isso, as pessoas que nem sabem dessa história, nem sabem, nem estão vendo nada, estão lá na casa deles, cuidando da vida deles. E Doeg os matou. O fofoqueiro, ele já tem um coração ruim. Pessoa que fala mal dos outros, que fermenta, que inventa, que bota pilha para prejudicar as pessoas, ela já é do mal. Ela já está torcendo para o outro time, ela já está no outro time. Doeg foi lá e matou todos os sacerdotes, as suas famílias, tudo. Pessoas inocentes. Nesse dia ele matou 85 sacerdotes de Deus. Saul também mandou matar todos os outros moradores de Nob. Olha a tragédia, olha o dominó de tragédia por causa de uma fofoca. A cidade dos sacerdotes, homens, mulheres, meninos, criancinhas, o gado, jumento, as ovelhas, todos foram mortos por causa de uma fofoca, de uma mentira. Abimeleque não sabia. Mas Abitar, um dos filhos de Abimeleque, escapou e foi para o lugar onde Davi estava. E ele contou que Saul havia matado todos os sacerdotes de Deus, o Senhor. Imagina Davi, gente. Nossa, Deus. Davi foi um homem muito sofrido. Carregar um peso desse. Então Davi disse a Abitar, naquele dia, quando eu vi Doeg lá, eu sabia que ele não deixaria de contar tudo para Saul. O Espírito Santo do Senhor avisou ele. O Espírito Santo de Deus nos avisa, sabia? A gente sente a energia da pessoa, a gente vê o olhar, a gente vê o gesto, a gente vê a sensação da pessoa. Eu não sei explicar, mas a gente sente. Quando você está com Deus, Deus faz você ver, sentir. A gente tem que pedir a Deus mais discernimento, mais sabedoria, para na hora que a gente sentir, a gente se tocar e não abrir a nossa boca perto de doengues, perto de gente igual a esse cara aqui. Ele destruiu 85 famílias inteiras com todos os seus bens, criancinhas, velhos, mulheres, pessoas todas inocentes. Todas inocentes. Ele era uma pessoa do mal, ruim. E Davi viu que quando ele viu ele lá, ele ia fazer maldade. Assim, eu sou culpado da morte de todos os seus parentes, Davi falou. Imagina o peso nas costas desse cara. Davi sofreu, gente. Não é fácil não. Davi sofreu igual você sofre com seus problemas. A gente acha que só porque são personagens famosos da Bíblia não sofrem? Sofrem sim, olha aqui. 85 famílias morreram por causa dele. Ele assumiu essa culpa, né? Fique comigo. Falou com esse rapazinho, como é o nome dele? Abiatar. Fique comigo e não tenha medo. Saul quer matar a nós dois, mas comigo você estará livre do perigo. Davi assumiu o risco de cuidar de Abiatar, que era filho de Abimeleque, o único que escapou. E aí, já estamos em 24 minutos. Até que foi menos do que eu imaginei, gente. Mas assim, é a Siri que tá falando aqui, ela é doida. Mas assim, né? Que o Senhor fale no seu coração, que você não seja fofoqueiro, que você honre seus pais e tantas coisas que a gente aprendeu aqui, né? Que eu já nem lembro mais do começo. Que você, mesmo sendo uma pessoa improvável, endividada, Deus pode transformar de você um reinado famosíssimo igual o reinado de Davi.
Que você tire todas as coisas boas desse capítulo para sua vida. Um beijão e até amanhã.